E o que você diria para pais que acham que a criança está acima do peso é normal? A culpa é de quem? É da família? É da sociedade? Ou é dos próprios pais? Então, a obesidade é uma coisa muito multifatorial, né? A gente tem o ambiente, hoje a gente tem um ambiente super obesogênico, de industrializados, a gente tem muito industrializado, propagandas mesmo, né, na TV, essa questão da entrega do iFood, que você não cozinha mais em casa. Então, é uma questão multifatorial. E é claro que tem a questão genética, e voltando agora aqui na epigenética, se a criança ela já tem um peso acima do ideal na infância, ligou o gene. E aí depois vai ser difícil. Porque daí vai ser aquela pessoa que vai estar sempre lutando contra a balança, né? A probabilidade de um adulto ser obeso, Bem provavelmente ele foi uma criança ou um adolescente obeso também, tem essa probabilidade? A criança obesa, ela tem um risco altíssimo de ser um adulto obeso. O adolescente obeso, então, aí o risco é muito, muito maior, muito grande. Então você tem que tentar evitar, né, a obesidade já desde a infância. E a criança, assim, gordinha, às vezes é bonitinho, né? Chama atenção, é fofinho. E os pais acham que não é um problema, mas é um problema. A gente já tem acúmulo de placa, né, de aterosclerose, a partir dos 2 anos você já pode ter alteração. Então, assim, imagina uma criança desde de pequeno já tendo essa formação de placa nas artérias, então tem que realmente evitar. E aí, assim, é uma mudança familiar, né? Então a gente precisa cozinhar mais em casa, né? Que desembale menos e descasque mais. Então, evitar o consumo de industrializados, então reduzir esse número de industrializados ao mínimo possível. Claro que não tem, muitas coisas a gente não consegue, mas tentar reduzir o mínimo possível, comer mais, né, frutas, vegetais, castanhas, né, toda essa dieta mais mediterrânea, que hoje é o que parece que é mais ali saudável, né, que protetora mesmo para doenças crônicas. Então eu acho que é uma responsabilidade da família, mas a gente também precisa de políticas públicas para que a gente tenha menos propaganda de industrializados, a gente tenha menos aditivos também nos alimentos que são aí vendidos, né? Nas escolas também, né? Nas escolas. Como que você vai mandar uma maçã para o seu filho se o amiguinho dele está comendo um bolo recheado? Fica realmente difícil, né? A criança, ela vai olhar, então você precisa que a escola entre num consenso, assim, e a gente tenha ali um trabalho de cooperação entre os pais e a escola, de restringir alguns tipos de lanche, não vender também algumas coisas na cantina, então deixar ali na cantina só alimentos que sejam também adequados para a criança, porque se tiver ali para vender, a criança vai comprar, a criança não tem, assim, é difícil para ela ter esse limite, né? Até o próprio desenvolvimento cerebral não tem essa questão de conseguir o impulso, ele não consegue muito bem conter esse impulso, então ele vai querer comer a guloseima. Então a gente precisa que a escola também não tenha disponível, né? E você ter uma criança em casa também não é desculpa para você ter várias guloseimas em casa, né? Você tem que evitar comprar. Então começa assim, já não compra coisas que a gente sabe que não vai ser ali adequado, não precisa ser também muito radical. Claro que no final de semana, pode tomar um sorvete, vai numa festa de aniversário, tem um brigadeiro, não tem problema. Mas desde que isso seja com equilíbrio, né, e moderação. Então a gente tem que ter um caminho do meio ali. Até que ponto aquela família está alimentando uma emoção e não alimentando realmente um ser humano, né? Uma criança neste caso. Você me falou de entregas, de iFood, mas se a gente pesquisar bem, tem muita coisa boa também. Eu lembro quando o Arthur era pequenininho, vou fazer propaganda aqui de graça, para a padaria dos bebês. E ele adorava aqueles bolinhos sem açúcar, aqueles bolinhos, que ajudam no café da manhã, gera um lanchinho para poder. Tem que pesquisar. Tem que ter um gasto de energia para realmente ter hábitos saudáveis. Não é? É muito mais cômodo, como você falou, ultraprocessados, processados, pedir comida,
ir pra feira, comprar frutas. Tem que fazer parte da rotina, né? Sim. Tem que fazer parte da rotina da família. Mostrar, né, pra criança, pra ela mesma poder escolher. Então, hoje, né, o meu Arthur, eu levo, a gente vai na feira, ele fala, quero uma pitaia. Aí ele vai lá, pega a pitaia. Às vezes quando eu vou, fruta vai bastante lá em casa. Às vezes a gente vai no hortifruti, eu falo, qual que você quer essa semana? Aí a gente escolhe 2 frutas, assim, pra ir, porque senão também fica sempre querendo comer a mesma, né? Então eu fico sempre tentando, vamos então levar essa e essa daqui, e aí ele escolhe ali junto. Eu tenho o hábito também, quando eu consigo, às quintas eu tenho uma feira perto da minha casa, eu levo ele para a feira também, para ele poder passear na feira. Então a gente brinca com as frutas, ele fala o nome das frutas em inglês, as frutas que a gente vai aprendendo, ele vê o peixinho, ele vê de onde. Então dá para trazer esse mundo lúdico também, para trazer curiosidade para as crianças. E é super colorido, geralmente na feira eles te dão, né, uma amostra para você provar. E eles adoram crianças na feira, você já percebeu isso? Como que é uma festa? Sim. O Arthur às vezes vai fantasiado, então ele adora chamar a atenção e toda hora ele também provando uma fruta diferente e tudo mais. Então dá para trazer esse mundo mais lúdico, não dá? Para as crianças. E qual que é o tratamento para a obesidade infantil? É parecido com a obesidade do adulto? Aí a gente vai ter que pensar inicialmente nessa mudança mesmo de estilo de vida, né? Então, com alimentação e atividade física. Então, a criança, ela tem que fazer ali, a criança pode ter atividade, né, física de 180 minutos por dia. Então, pode brincar, isso incluído brincar também, né? Então, pode andar de bicicleta, correr, ir no parquinho, mas, além disso, ter alguma coisa regular. Então, a natação, que é uma coisa que vai super bem, as crianças amam brincar na água. Então, às vezes, coloca na natação, ali, né, 2, 3 vezes por semana. Uma atividade muito legal também é o judô, porque pega bastante a parte de coordenação motora e é uma atividade resistida, então tem um pouco de resistência. Então, não é só um aeróbico, vai um pouco de força, e é super legal para as crianças pequenas. Além daí, acho que mais a natação e o judô, pensando em crianças pequenas. Aí crianças um pouco maiores, os meninos podem futebol, as meninas aí já tem dança, né, balé, jazz, tem várias opções. E eu falo que você tem que mostrar, apresentar o esporte para o seu filho. E deixa ele fazer várias coisas, porque às vezes não vai gostar de um, mas vai gostar de outro. O Arthur, ele já fez natação, ele já fez judô, agora, atualmente, ele tá no futebol, kung fu e no parkour. Então ele faz bastante coisa, assim. Só que cada atividade tem um benefício diferente. E é bem lúdico, então muda, ele não enjoa. Então todo dia ali ele tem o tempo da atividade física dele. E agora ele precisa fazer um fortalecimento específico para a coluna, né, meu filho? Então a gente faz um funcional ali junto com o Muay Thai que ele faz comigo também de segunda-feira. Legal. Então não precisa ter medo de colocar a criança na atividade física, sabe? E até assim, hoje em dia a gente também já sabe que até as crianças, claro que com supervisão, mas acima de 9 anos já pode fazer musculação. Eu iria falar isso agora para você, porque recebemos aqui um convidado, educador físico, especialista em musculação, que ele quebrou esse mito aqui pra gente, mostrando que é da cultura do brasileiro, muitas vezes, não deixar o filho fazer musculação de forma supervisionada. Em outros países é super normal. Criança de 9, 10 anos, na medida do possível, como pode ser feito, com o peso do próprio corpo, trazendo esse mundo mais lúdico também, a prática da musculação. E, claro, com um professor, né? Com um professor ali, porque ele precisa ensinar o movimento, a criança não sabe, então você precisa ensinar e supervisionar o movimento correto, e não vai ficar carregando peso, um monte de peso, é lógico que vai ser tudo adequado para a criança. Então pode fazer também. E aí a gente vai ter que fazer a parte da alimentação e a parte da atividade física. E aí precisa muito de um comprometimento da família.